Bom, começando mais um vídeo sobre análise de trabalho muscular. Até agora foi publicado um vídeo. Vamos relembrar algumas informações básicas a respeito de como conseguir analisar quais músculos são responsáveis por quais movimentos. Nós temos então a questão das fases de contração muscular, relembrando através deste quadrinho visto no vídeo anterior, aonde um músculo, quando em fase concêntrica de contração, produzirá um movimento articular que o nome do grupo muscular dele dá a entender que ele faz. Onde, por exemplo, um músculo flexor de cotovelo, concentricamente, fará a flexão do cotovelo. E o músculo se contraindo numa fase excêntrica, ele permitirá a realização do movimento exatamente contrário àquele que o nome do grupo muscular dá a entender que ele faz. O mesmo flexor de cotovelo, numa fase excêntrica, permitirá a extensão do cotovelo. E no vídeo anterior, nós analisamos uma série de situações considerando a força da gravidade como a resistência a ser vencida. E vimos, sempre que o movimento tiver um sentido ascendente, quando ele for para cima, estará vencendo a força da gravidade, portanto a fase de contração será concêntrica. E quando o movimento estiver no sentido descendente, ele estará perdendo para a força da gravidade e, portanto, a fase será excêntrica. Identificando o movimento articular, se está vencendo ou perdendo da resistência, se a fase é concêntrica ou excêntrica, podemos sempre deduzir desta maneira qual é o grupo muscular responsável por esses movimentos. Identificado o grupo muscular, é só aplicar os conhecimentos de anatomia para saber quais músculos participam daquele movimento se contraindo em fase concêntrica ou excêntrica. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo de análise de trabalho muscular considerando a gravidade como resistência, te aconselho que o assista para poder acompanhar a sequência de raciocínio que eu pretendo impor aqui nos vídeos que eu estou publicando. Esse vídeo continuará então com a análise de trabalho muscular, no caso considerando outras resistências além da força da gravidade. Uma outra resistência muito comum a ser vencida em exercícios físicos, em atividades físicas esportivas, pode ser chamada de resistência mecânica, que é aquela imposta pelas máquinas, pelos aparelhos de musculação. Então nós teríamos, por exemplo, aqui nessa ilustração, quando considerarmos a resistência mecânica, a resistência imposta por máquinas, aparelhos de musculação, de ginástica, quando nos posicionarmos no aparelho, e nos movimentarmos e iniciarmos a movimentação, nós estaremos tirando esse aparelho da sua posição de repouso, vamos dizer assim. Esse aparelho sozinho não realizaria determinado movimento. O movimento é realizado pelo nosso trabalho muscular. Quando nós movimentamos o aparelho, nós estamos então vencendo a resistência do aparelho. Quando nós permitirmos que o aparelho retorne à sua posição inicial, nós estaremos perdendo para a resistência do aparelho, para a resistência mecânica. Neste exemplo, portanto, pode-se observar que a partir da posição inicial, a partir do momento que o indivíduo se posiciona nessa cadeira extensora, o movimento possível de ser realizado é a extensão dos joelhos. No momento que ele realiza a extensão dos joelhos, ele tira o aparelho da sua posição inicial, vencendo a resistência mecânica imposta por ele. Dessa forma, quando o indivíduo realiza a extensão dos joelhos, ele está tirando o aparelho da sua posição inicial, vencendo a sua resistência mecânica. Aplicando a regrinha,
nós identificamos extensão dos joelhos como movimento articular, a fase de contração concêntrica, pois está vencendo a resistência do aparelho, o grupo muscular, portanto, solicitado em fase concêntrica para realizar a extensão dos joelhos, é justamente o grupo extensor dos joelhos. No caso, basicamente, quadríceps femoral. No retorno desse movimento, nós teríamos a flexão dos joelhos, perdendo para a resistência do aparelho. Portanto, seria uma fase excêntrica de extensores de joelho, permitindo a flexão dos joelhos. Neste outro exercício, nós teríamos justamente o grupo muscular antagonista sendo solicitado. Percebe-se que para vencer a resistência do aparelho é necessário realizar a flexão do joelho esquerdo, solicitando os flexores do joelho em fase concêntrica. No caso, isquios tibiais, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral. Participa da flexão do joelho esquerdo também em fase concêntrica, gastrocnêmios, cabeça lateral medial, e até o poplite é solicitado por ser também um flexor de joelho. No movimento de retorno, ocorre a extensão do joelho por uma fase excêntrica dos flexores de joelho. Neste exercício, pode-se observar que os movimentos articulares realizados para vencer a resistência do aparelho é a adução dos ombros associado com a flexão dos cotovelos. E um movimento que muitas vezes acaba passando desapercebido é o abaixamento das escápulas. Portanto, quando o movimento é realizado para baixo, vencendo a resistência do aparelho, são solicitados concentricamente os grupos musculares abaixadores da escápula, trapézio inferior, serrátil anterior, adutores dos ombros, grande dorsal, redondo maior, menor, subescapular e infraespinhal, concentricamente, e flexores dos cotovelos, bíceps braquial, bráquio radial, concentricamente, quando o movimento é realizado para baixo, quando a barra acima da sua cabeça é puxada para baixo. No movimento de retorno, no movimento para cima, perdendo para a resistência do aparelho, seria uma fase excêntrica dos abaixadores da escápula, adutores do ombro e flexores do cotovelo. Nesta outra situação, solicita-se concentricamente os extensores dos cotovelos, tríceps braquial, ancônio, quando o movimento é realizado para baixo, vencendo a resistência do aparelho. No movimento de retorno, seria uma fase excêntrica desses mesmos músculos extensores de cotovelo. Nesta situação, para vencer a resistência do aparelho, é necessário aproximar os braços anteriormente através da adução horizontal dos ombros, aonde o grupo muscular principalmente solicitado, peitoral maior. No movimento de retorno, nós temos a fase excêntrica destes músculos adutores horizontais de ombro. Nesta situação, se pode-se observar que para vencer a resistência da máquina é necessário realizar a extensão dos quadris e a extensão dos joelhos, quais seriam os músculos responsáveis por este movimento? Se você respondeu extensores de quadris, glúteo máximo, médio, mínimo, isquios tibiais e extensores de joelhos, quadríceps femoral, você conseguiu analisar corretamente e acertou a resposta. E nesta situação,
Quais seriam os músculos exigidos em contração? Quais seriam os músculos que, através da prática regular deste exercício, seriam fortalecidos? Se você conseguiu responder corretamente que são os extensores de ombro, flexores de cotovelo, não esquecendo dos adutores de escápula, acertou mais uma vez. Mais um exercício para vermos se você está conseguindo analisar corretamente. Neste caso aqui, quais os músculos solicitados em contração? Se você responder trapézio superior, elevadores de escápula, abdutores dos ombros, deltoide, supraespinhal, flexores de cotovelo, bíceps braquial, braquial e braquiorradial, todos concentricamente quando sobe, excentricamente quando desce, você está conseguindo analisar corretamente. Nesta situação, nós teríamos a flexão dos cotovelos vencendo a resistência do aparelho, através de uma contração em fase concêntrica dos flexores de cotovelo, bíceps braquial, braquial, braquiorradial. No movimento de retorno, seria uma fase excêntrica desses mesmos músculos. A maioria dos aparelhos de musculação, de ginástica, fazem com que nós realizemos o movimento inicial através de uma fase concêntrica de contração muscular. Mas existem exceções, onde o aparelho tem um sistema de travamento, onde o indivíduo se posiciona, destrava o aparelho e realiza um movimento perdendo para a resistência desse aparelho. Nós teríamos alguns exemplos como esses daqui. Uma outra resistência bastante utilizada em atividade física é chamada de resistência elástica, onde procura-se vencer a resistência de borrachas, cordas elásticas e até mesmo molas. No caso de se considerar a resistência elástica, nós saberemos que estamos vencendo a resistência, portanto realizando uma fase concêntrica de contração muscular, quando nós estivermos esticando esse elástico, essa borracha, essa mola. Portanto, nesta situação, qual seria o trabalho muscular realizado? Pode-se observar que, neste caso, o movimento articular realizado para esticar o elástico é o de extensão do ombro. Se o movimento é de extensão do ombro, esticando o elástico, a fase de contração muscular é concêntrica e, portanto, os músculos que realizam este movimento articular são os extensores de ombro, principalmente grande dorsal, que é o principal extensor de ombro. Já nesta outra situação, pode-se observar que inverteu-se a posição do elástico e que para esticá-lo é necessário realizar a flexão do ombro. Portanto, flexor de ombro concentricamente,
realizaria o movimento de flexão do ombro esticando o elástico. Neste outro exemplo, o movimento articular para esticar o elástico é o de adução do quadril. Portanto, seria uma fase concêntrica de adutores de quadril, principalmente adutor magno, adutor longo, adutor curto, grácil e pectíneo. No retorno, nós teríamos uma ação excêntrica destes mesmos músculos. Nesta situação, quais seriam os músculos exercitados, solicitados em contração? Se você respondeu flexores de cotovelo, acertou. Nós temos a flexão do cotovelo esticando o elástico por uma ação concêntrica de flexores de cotovelo, principalmente bíceps braquial, braquial e braquiorradial. Com a modificação da posição do corpo e do posicionamento do elástico, nós temos nesta situação a solicitação da contração de quais músculos? Exatamente, uma ação concêntrica de tríceps braquial, quando é realizada a extensão dos cotovelos, e uma ação excêntrica desses mesmos músculos no retorno deste movimento. Aqui nós teríamos uma exigência basicamente focada em quais grupos musculares? No caso, rotadores de coluna, especificamente nesta situação, onde a rotação para a esquerda é que vence a resistência elástica, é que nós teríamos a ação concêntrica de oblíquo interno esquerdo, oblíquo externo direito, transversos espinhais esquerdos, multifídios direitos. Bom, como são muitas resistências, neste vídeo ficamos por aqui e outras resistências serão analisadas num próximo vídeo, para não ficar muito cansativo, um único vídeo muito comprido, analisando todos esses tipos de resistência.